enquanto muitas igrejas evangélicas debatem acaloradamente se os 144.000 do Apocalipse são um número literal ou simbólico, a Igreja Católica tem uma posição estabelecida há séculos. Uma posição, aliás, que muitos protestantes nunca ouviram falar. Como a maior e mais antiga denominação cristã interpreta essa passagem tão famosa e, por vezes, controversa. Hoje, vamos mergulhar fundo na visão católica, usando o catecismo, documentos oficiais, a tradição dos primeiros cristãos e uma análise que busca entender essa abordagem em seus próprios termos. Primeiro, vamos olhar o que dizem os documentos oficiais. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, vai notar algo interessante. Ele não menciona especificamente os 144.000. Por quê? Porque a abordagem geral da Igreja ao livro do Apocalipse é o que chamamos de cristológica. O foco principal não está em decifrar cada símbolo como um evento futuro, mas em ver Cristo como o centro de toda a interpretação. O parágrafo 113 do Catecismo nos dá uma pista importante, dizendo que devemos estar atentos ao conteúdo e unidade de toda a Escritura. Ou seja, nenhuma passagem pode ser isolada do todo, e o todo aponta para Jesus. Mas e as comissões teológicas? A Comissão Bíblica, em seu documento A Interpretação da Bíblia na Igreja de 1993, é bem clara. Ela recomenda uma interpretação simbólica e teológica para o Apocalipse e adverte diretamente contra o literalismo, que, segundo ela, pode nos fazer perder o sentido espiritual mais profundo do texto. Então, se a abordagem católica é predominantemente simbólica, como isso afeta a compreensão dos 144.000? Para responder a isso, podemos consultar comentários oficiais, como os da famosa Bíblia de Jerusalém. Na nota sobre Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, a explicação é direta. O número é simbólico. Ele é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000. O que isso representa? A totalidade do povo de Deus. O número 12 das tribos de Israel, somado simbolicamente ao número 12 dos apóstolos, representa a igreja completa, a união do Antigo e do Novo Testamento em um só povo. Não se trata de uma contagem literal de pessoas, mas de uma representação da plenitude da igreja. Essa visão não é nova. Na verdade, ela é profundamente enraizada na tradição interpretativa católica. Um dos maiores influenciadores aqui é Santo Agostinho, que viveu lá no século IV. Em sua obra monumental, A Cidade de Deus, ele propõe uma interpretação alegórica do Apocalipse. Para Agostinho, os 144.000 são a Igreja Universal de todos os tempos, o povo de Deus espalhado pela história. Essa interpretação moldou a visão católica por séculos e continua sendo a base até hoje. Além de Agostinho, muitos outros pais da Igreja, como eram chamados os primeiros teólogos cristãos, viam o Apocalipse de uma forma que chamamos de preterista ou historicista. Ou seja, eles acreditavam que o livro descrevia, em grande parte, a história da Igreja, suas lutas e perseguições ao longo do tempo. Nessa visão, os 144.000 seriam os mártires e os santos através das eras, não um grupo exclusivo que aparecerá apenas no fim dos tempos. Essa ideia foi reafirmada, de certa forma, em tempos mais recentes. Durante o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965, um dos documentos mais importantes desse concílio, a Lumen Gentium, fala sobre a Igreja como o povo de Deus. A implicação é clara. Os 144.000 representam este povo em sua totalidade. Aqui surge uma pergunta interessante. Se os católicos veem os 144.000 como a Igreja Universal, como isso se relaciona com a sua crença de que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo? A resposta é que, para eles, essa universalidade se manifesta plenamente na estrutura visível da Igreja Católica, mas não exclui a graça atuando fora dela. Com base nesse estudo da teologia católica, minha perspectiva é que a abordagem deles tem 3 características bem distintas que a diferenciam de muitas visões protestantes. A primeira é a continuidade com a igreja primitiva. Os católicos se orgulham de manter a mesma interpretação simbólica dos primeiros pais da igreja, como Agostinho. Não houve uma mudança radical ou uma nova interpretação surgindo séculos depois.
há uma consistência histórica. A segunda característica é o que podemos chamar de princípio da Igreja como sacramento universal. Os 144.000 são vistos como a Igreja peregrina aqui na Terra. Isso inclui todos os batizados que perseveram na fé. Não, é um grupo exclusivo, mas um que abrange tanto os santos mais conhecidos quanto os anônimos, aqueles fiéis que viveram e morreram em comunhão com a Igreja ao longo dos séculos. E a terceira é a relação dessa interpretação com outras doutrinas católicas. Tudo está interligado. A ideia dos 144.000 se conecta diretamente com a doutrina da comunhão dos santos, que ensina que a Igreja é composta pelos fiéis na terra, pelas almas no purgatório e pelos santos no céu. Os 144.000 representam essa grande assembleia. Também se conecta com a crença na Igreja como una e católica, ou seja, universal, representando a totalidade do povo de Deus em todos os tempos e lugares. Agora, alguns pontos podem realmente surpreender quem vem de uma tradição evangélica. Primeiro, dentro do catolicismo não existe um grande debate sobre se o número é literal ou simbólico. A posição está estabelecida há mais de 1.500 anos. Segundo, não há aquela ansiedade ou preocupação em ser um dos 144.000. O foco da interpretação é eclesiológico, ou seja, sobre a natureza da Igreja, e não primariamente escatológico, sobre os detalhes do fim dos tempos. Independentemente da nossa tradição de fé, a abordagem católica nos convida a uma reflexão. Ela sugere menos ansiedade sobre o futuro e mais foco em viver a vida cristã no presente. Ela propõe uma interpretação comunitária da fé, enraizada na tradição, em vez de uma busca individualista por respostas, e nos chama a valorizar a continuidade histórica com os primeiros cristãos. Para a visão católica, os 144.000 não se trata de identificar um grupo de elite, mas de nos reconhecermos como parte do imenso e glorioso povo de Deus que atravessa os séculos. Essa exploração nos desafia. Que tal estudar os pais da Igreja? Ler como Agostinho ou Jerônimo interpretavam o Apocalipse pode abrir novos horizontes. Ou, se você tiver a oportunidade, converse com um amigo católico. Pergunte a ele como você aprendeu sobre o Apocalipse na sua igreja. E claro, devemos sempre lembrar que qualquer diálogo deve ser feito com respeito por aqueles que pensam diferente de nós. A busca pela verdade nos une, mesmo que cheguemos a conclusões diferentes. Obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!